permanecei, está diferente a minha versão, permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Escute, eu preciso da sua atenção, eu vou ler na outra tradução, que vai dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia, Jesus. Vou ser o mais breve possível, eu preciso de total a sua atenção aqui. Deus, ele vai fazer uma promessa no livro de Joel, capítulo 2, verso 28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas. Escute, mas para receber o derramamento do Espírito Santo, para que esta promessa se cumpra, no livro de Lucas vai dizer que ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta promessa, ela foi feita para mais ou menos 500 homens. A promessa, ela foi feita para 500 homens, mas ela não vai se cumprir na vida de 500 homens. Escute, eu preciso da sua atenção. A Bíblia vai dizer, no livro de Mateus, capítulo 17, verso 20, não precisa abrir: se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada será impossível para vocês. Ou seja, se somente uma pessoa tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ela terá poder para mover montanhas. Escute, a Bíblia, ela vai dizer no livro de Mateus, capítulo 18, verso 20: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Eu preciso da sua ajuda aqui nessa noite. Então, se um tiver fé, o Espírito Santo, ele já opera milagres e maravilhas. Onde 2 ou 3 estiverem, ele já está naquele ambiente. Mas eu gostaria de imaginar, eu não sei o que vai acontecer, mas eu gostaria de imaginar o que iria acontecer se todos nós aqui nessa noite reunimos a nossa fé com o único propósito de receber a promessa de Deus, de chamar a atenção dele. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho uma ideia. E na onde eu tenho essa ideia, profeta Mateus? No livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Nem todos estavam reunidos, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento friamente impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpria. O Lucas vai dizer que é necessário ficar em Jerusalém. Escute, eu já vou encerrar, eu preciso da sua atenção. Chegando os dias de Pentecostes. Dia de Pentecostes é uma data de festa. Precisa trocar. É uma data de festa. Escute, na terra de Jerusalém tem moradores fixos. Escute, na terra de Jerusalém tem moradores fixos, entre 30 a 60 mil moradores fixos daquela terra, na terra de Jerusalém. Mas todo ano eles têm uma festa, os dias de Pentecostes, eles vão comemorar, e ali vai ter judeus, pessoas de todas as partes do mundo. Escute, e todo ano, chegando o dia de Pentecostes, cerca de 100 mil pessoas passam por aquela terra. Cerca de 100 mil pessoas estão chegando em Jerusalém. Então, chegando uma determinada data do ano, 100 mil pessoas estão em Jerusalém, vão lotar a cidade. A cidade vai ficar lotada de pessoas, mas tem um grupo de pessoas, de 120 homens, que está chegando a data de festa em Jerusalém, e estão naquela terra, mas não estão por causa de festa,
Pentecoste, vai chegar mais de 100 mil pessoas naquela terra. Vai passar uma massa humana naquela terra. Tem um grupo de 120 homens dentro de um lugar um pouco apertado. E eles estão orando, esperando a promessa de Deus se cumprir. E vai acontecer milagres e maravilhas naquele lugar. Tem 100 mil pessoas passando e nada acontece. Mas tem um lugar um pouco apertado, com 120 homens, aonde a presença de Deus se manifesta. E porque você ama Deus, passa 100 mil pessoas todo ano naquela terra e nada acontece naquela vida, na vida daquelas pessoas, e não tem batismo com o Espírito Santo, porque a promessa no livro de Lucas vai dizer: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, porque a promessa não é para quem passa, a promessa é para quem permanece. Ninguém dá credibilidade, porque para aqueles 380 eles não tinham a intimidade que 120 tinha para permanecer naquela terra. Escute, para receber a promessa é necessário ter intimidade com Deus. Eu vou continuar a escute, 380 vão desistir, vão sair da terra. E por que vai parar? E por que não vai permanecer? É porque não tem intimidade. Eu vou entregar isso aqui e eu entrego. Escute, qual é a importância da intimidade? Eu vou falar qual é a importância da intimidade. É muito simples a importância da intimidade. Jesus apareceu no meio de uma tempestade, andando sobre as águas, e Pedro está no barco, junto com os discípulos, no meio de uma tempestade, no mar da Galileia, e todos estão tremendo de medo, dentro do barco, e Jesus está andando sobre as águas, e vão dizer: Jesus é um fantasma, aquele ali não é Jesus, aquele ali é um fantasma. Mas Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, manda-me, e eu canto sobre as águas. Jesus ele vai dizer: vem, porque servo reconhece a voz. Ele vai fazer enquanto todos os discípulos